Olá, graça e paz. Esta é a Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Manaus. Seja muito bem-vindo a este canal da nossa igreja, da Primeira IPI de Manaus. E para nós é motivo de muita alegria podermos juntos estudarmos a palavra do Senhor. Nós estamos meditando sobre o tema A Vida Emocional de Jesus, aprendendo a lidar com as emoções a partir do exemplo de Cristo. Nós já vimos acerca da compaixão, essa emoção de Jesus, de ter compaixão das pessoas. Já vimos a emoção da alegria, que Jesus alegrou-se e muito no Espírito e por diversas razões. E hoje nós vamos estudar um tema também ainda voltado para a vida emocional de Jesus, muito pertinente para o momento que estamos vivendo. Um momento de muito choro, de muita tristeza, de muitas perdas pelas milhares de vidas que foram ceifadas pela epidemia, pela pandemia do coronavírus. Coisa triste para todos nós. E nós vamos então falar do choro de Jesus, das lágrimas, da emoção, do pesar, da tristeza que se expressou, se manifestou através do choro. E nós vamos então ler o texto bíblico, se encontra no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 35, que é considerado por muitos o menor versículo da Bíblia. João 11:35 diz assim: Jesus chorou. Jesus chorou. Só isso. Mas o que é o choro? O choro é o efeito fisiológico dos seres humanos que consiste na produção de lágrimas dos olhos, geralmente quando estão em estado emocional alterado, como em caso de tristeza, dor, aflição e pesar. Todos nós, acredito, temos a experiência do choro. Quando já nascemos, o médico ali, já bate na criança no bumbum para que ela possa soltar os pulmões e chorar. Então já desde o início da vida nesta terra, nós já temos a experiência do choro. E essa experiência do choro, da tristeza, ela nos acompanha por toda a vida. Sim, todos nós devemos ter a experiência do choro, da tristeza, da dor, do pesar. Quem não sofre, quem não chora, não é homem, não é mulher, não é ser humano, porque a experiência do choro, da tristeza, da dor, da aflição, é uma experiência universal, é uma experiência humana. E aí nós queremos ver isso a partir do exemplo de Jesus. Como Jesus manifestou choro, manifestou tristeza, manifestou pesar, manifestou dor emocional, manifesta através do choro, das lágrimas. E aí nós vimos esse texto de João 11:35, que em poucas palavras diz: Jesus chorou. O termo grego aí usado para Jesus chorou, o termo aí tem dois termos gregos usados nessa passagem e outras passagens. Nessa passagem é dakruo, E há outras passagens que também falam de Jesus chorando, que é o termo grego, o verbo klau. E o verbo grego dá a ideia de chorar, derramar lágrimas e prantear, claro. Mas dakruo dá a ideia mais de chorar copiosamente. O primeiro é usado apenas uma vez no Novo Testamento, que é esse texto aí dakruo, e o outro cerca de 21 vezes no Novo Testamento. Mas em referência a Jesus, esse dakruo é usado em João 11:35, e as duas outras passagens que examinaremos usa o verbo klau, referente a Jesus. Mas referente a outros personagens, aparece também 21 vezes no Novo Testamento. Ambos implicam na emoção de chorar copiosamente.
sobretudo o primeiro, a ideia de você chorar, né, e se derramar em lágrimas. Mas ambos dão a ideia de realmente chorar, de prantear por algo, né, de forma triste. Então nós vamos ver 3 passagens na Bíblia que nos mostram como Jesus chorou. E aí a pergunta é, quando Jesus chorou? Então há 3 referências bíblicas que nos mostram que Jesus chorou. Nós vimos na semana passada que só há uma referência bíblica acerca da alegria de Jesus, muito embora a gente também, por inferência, entendeu que quando ele recebeu as crianças, ele também alegrou-se, ele também manifestou alegria. Mas o registro bíblico só é de uma passagem, quando do regresso dos 70, Jesus se alegra no Espírito Santo. Mas já em relação ao choro, à tristeza e ao derramar de lágrimas, né, essa emoção da tristeza, do pesar que o faz manifestar-se através de lágrimas, a Bíblia, o Novo Testamento, nos falam pelo menos de 3 passagens onde Jesus chorou. A primeira é essa de João 11,35, quando Jesus chora diante do túmulo de Lázaro. João 11,35, né, nos diz Jesus chorou. Mas o contexto nos mostra que Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro. Se você examinar as passagens, os versículos anteriores e posteriores, né, você vai ver essa emoção de Jesus de forma muito clara, porque Jesus chorou. A partir do versículo 31, diz assim: os judeus que estavam com Maria e em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Veja que Jesus agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Há alguns estudiosos, né, que conjecturam qual seria o motivo do choro de Jesus. Se a incredulidade dos judeus que estavam ali naquele momento, se para demonstrar aos seus discípulos que ele, estava lamentando pelo fato de não ter chegado a tempo da vida de encontrar ainda Lázaro doente e curá-lo. Mas a maioria dos estudiosos entende que Jesus chorou de fato porque amava Lázaro. E esse até o testemunho dos judeus, quando viram chorando. No versículo 36 diz: então disseram os judeus: vede quanto o amava. Jesus chorava pelo amor para com o seu amigo Lázaro. Dizem os estudiosos que aquela família já perdera pai e mãe, e eram somente 3 irmãos solteiros: Lázaro, Maria e Marta. Todos 3 na aldeia residiam na aldeia de Betânia. E eram muito próximos a Jesus, muito amigos de Jesus. Tanto é que Jesus, antes de ir a Jerusalém, ia a Betânia, pernoitava em Betânia, e antes de chegar na grande entrada triunfal de Jerusalém, Jesus foi a Betânia. Jesus, depois que entrou em Jerusalém e expulsou os vendilhões do templo, Jesus voltou para Betânia. Então Jesus tinha livre acesso àquele lar, porque nutria, alimentava uma bela amizade com Marta, Maria e Lázaro. Mas Lázaro morrera já 4 dias. E as suas irmãs mandaram avisar Jesus antes, e Jesus retardou a sua ida a Betânia e declarou aos seus discípulos que aquela enfermidade não era para a morte, mas para que se manifestasse a glória de Deus. E então Jesus chega em Betânia. Chega na aldeia de Betânia, encontra-se com Marta, com Maria, chorando aos prantos.
Jesus, diz o texto, que se comove, né, no espírito, se agita no espírito com profunda tristeza pela morte do seu amigo. E diz o texto que ele chora. Chora sim de tristeza. Chora sim comovido pela perda do seu amigo. Sim, ele decide ressuscitá-lo. Mas antes ele chora. Ele tem pesar. Ele tem dor, né, emocional. E chora, expressa isso através do choro. Como também o texto diz que ele se agitou no espírito e comoveu-se. Não só pela dor da perda de Maria, de Marta, mas também pela sua perda também. Afinal, ele, Lázaro, era amigo de Jesus. E ele morrera. Então Jesus está ali chorando, manifestando diante de Lázaro a sua comoção, a sua tristeza pela perda do seu amigo Lázaro. Jesus, então, chora diante do túmulo de Lázaro. E já já nós vamos ver quais as implicações ou as lições que podemos extrair disso para a nossa vida emocional. Mas também o outro texto que nos mostra que Jesus chorou se encontra em Lucas 19:41. Lucas 19:41, quando Jesus chega a Jerusalém. Diz assim, Lucas 19:41. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Jesus chorou também diante de Jerusalém. Aquela cidade que o recebera, algumas pessoas, né, ali colocando as suas túnicas, ele sentado num jumentinho, montado num jumentinho, adentrou na cidade com vivas, com júbilo das pessoas, bendito que vem em nome do Senhor. E aí Jesus, então, depois de receber aquela aclamação, naquilo que os evangelistas chamam de entrada triunfal em Jerusalém, Jesus, então, vai para uma espécie de monte e olha toda a cidade. A cidade de Jerusalém é uma cidade de muitos montes e dá para se ter uma visão da cidade. Até hoje há fotos, né, que a gente recebe por aí, né, com a boa parte da cidade ali sendo visto através dos montes, fotografias que são tiradas, né, através dos montes da cidade. Até mesmo a cidade recebeu também a alcunha de Monte Sião, né, por conta de ser uma cidade repleta de montes e por ser querida, né? Então esse é um termo afetivo que o salmista, né, e alguns profetas usam acerca de Jerusalém. É o Monte Sião, significa Jerusalém. E aí então Jerusalém está ali diante dos olhos de Jesus. Algumas pessoas o receberam como profeta, deram vivas a ele, Hosana, bendito. Mas Jesus sabe da incredulidade, da impenitência de Jerusalém. Ele sabe que poucos dias depois aquela cidade, ou as pessoas daquela cidade, o levarão à cruz. E ele morrerá. E aí então Jesus chora diante da impenitência dessa cidade. Há o texto do versículo 42 em diante, que nos diz que Jesus diz assim: se conheceres por ti mesmo, ainda hoje o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão, dizem que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconhecestes a oportunidade da tua visitação. Há outra passagem também lá em Mateus, não está registrado ali o choro de Jesus, mas sim esse clamor de Jesus. E as palavras registradas lá em Mateus é aquelas muito conhecidas também. Jerusalém, Jerusalém, que matas e apedrejas os profetas. Quantas vezes eu quis te ajuntar, como uma galinha ajunta os seus pintinhos, mas tu não quiseste, mas vós não quisestes. Então Jesus chora pela impenitente Jerusalém, uma cidade, pessoas que habitavam naquela cidade, que continuaram incrédulas, mesmo diante da vinda do Messias, da vinda do prometido, do esperado por Israel. Então Jesus chora pela impenitência, pela incredulidade, pela dureza do coração de toda aquela cidade, de todas aquelas pessoas, apesar de um pequeno número ali recebê-lo, né, com a entrada triunfal,
Mas diz os estudiosos que aquela mesma multidão que o recebeu, dias depois estava dizendo diante de Pilatos: crucifica-o, crucifica-o. E a terceira referência bíblica neotestamentária acerca do choro de Jesus está em Hebreus, no capítulo 5, versículo de número 7. Hebreus 5, versículo 7. Hebreus 5, 7 diz assim a palavra do Senhor: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Então é o texto de Hebreus, não se sabe o autor, né? Alguns cogitam que foi Paulo, outros que foi Apolo, há alguns até que cogitam que foi Priscila, mas está aqui o texto inspirado e reconhecido, né, pela igreja como inspirado. E esse texto nos diz que Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. É um texto que faz referência ao Getsêmani, quando Jesus ali suou, e o seu suor se transformaram, ou se manifestaram em gotas de sangue. Tamanha angústia da sua alma. E esse texto acrescenta, porque os evangelistas não dizem assim, que Jesus naquele momento chorou. Havia um forte clamor e lágrimas. E essas lágrimas de Jesus foi dirigida a Deus, a quem o podia livrar da morte. E diz o texto, tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Jesus foi à cruz, morreu, mas ele foi livre da morte porque ele ressuscitou. Então, as lágrimas de Jesus aqui, o choro de Jesus, essa emoção, foi pelo fato das consequências desastrosas da morte, que ele, como homem, haveria de experimentar, de que ele, como representante da humanidade, haveria de representar. Mas ele fez um clamor ao Pai, ele fez um clamor a Deus, que a morte, que significava separação, que significava distanciamento, separação de Deus, ele não haveria de ficar nesse estado para sempre. 3 dias depois, ele ressuscitou. Ele foi atendido na sua oração, nas suas lágrimas, no seu forte clamor a Deus, para que não o deixasse na morte, na sepultura, no lugar dos mortos, experimentando esta separação total de Deus. Então Jesus ressuscitou, dentre os mortos. E aí é interessante que o texto diz, nos dias da sua carne, quando ele esteve encarnado, ele ofereceu com forte clamor e lágrimas, orações, súplicas a quem podia livrar, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Jesus ressuscitou. As suas lágrimas, o seu choro, o seu forte clamor foram atendidos. O Pai, Deus Todo-Poderoso, o tirou dentre os mortos. Agora então, nós vamos tentar entender qual o significado do choro de Jesus. O que significou o choro de Jesus? Nós já vimos a primeira passagem, de João 11:35, que diz que Jesus chorou. E Jesus chorar, nós vimos lá naquela passagem, implicava na ideia de que ele estava triste com a morte de Lázaro, de que ele estava condoído, de que ele estava sentindo pesar pela morte do seu amigo. Mas isso também revela-nos que Jesus chorou para manifestar a sua humanidade. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, é a passagem que diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. O que isso significa? É porque na época dos apóstolos
surgiu uma doutrina herética chamada docetismo, que dizia que Jesus não teve carne, que Jesus não manifestou a sua humanidade porque ele não teve carne. Aquilo era só uma aparência. Daí a expressão dokel, docetismo vem do termo grego dokel, aparência. Então o corpo de Jesus era só uma aparência. Jesus não sentiu emoção, Jesus não teve carne, ele não teve fome, aquilo era só uma aparência. E aí então João, na sua primeira epístola, ele diz: os nossos olhos viram, o que temos visto com os nossos olhos, o que contemplamos, as nossas mãos apalparam. Ele era o verbo da vida, ele esteve entre nós. Não foi só aparência, não. Ele verdadeiramente existiu entre nós, a sua carne, ele encarnou. O texto lá de João 1, também diz no versículo 14, e o verbo se fez carne. Então Jesus mostrou a sua humanidade, não somente pelo fato de que teve carne humana, que encarnou, mas que também manifestou sentimentos e necessidades humanas como qualquer um de nós. Nós estamos vendo que uma das emoções de Jesus foi o choro. Jesus chorou. E ali diante do túmulo de Lázaro, ele mostra a sua humanidade chorando diante da perda do seu amigo, diante da morte do seu amigo. Jesus manifestou a sua humanidade. Corre por aí a ideia de que nós não devemos chorar, de que homem não chora, de que nós devemos ser pessoas de tal modo impassíveis que não manifestem nenhum tipo de sentimento, muito menos o do choro. Mas isso é balela, isso é conversa fiada, isso é heresia. Nós somos humanos. E como humanos devemos manifestar sentimentos, emoções. O choro, a tristeza, lágrimas devem sim estar presentes na vida do cristão, na vida do homem, na vida da mulher, na vida do cristão, do seguidor de Jesus. Vamos ver um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Mas, por ora, é importante entender. Jesus chorou mostrando a sua humanidade. Ele foi humano, demasiadamente humano. Como dizia o título de um famoso livro de Nietzsche, ele foi humano, demasiadamente humano. E Jesus, como humano, manifestou sentimentos e emoções, e o choro certamente esteve presente como manifestação clara da sua humanidade. Choro porque perderam um amigo. Choro porque estava diante da morte de um amigo. Estava diante da perda de uma pessoa querida, de uma pessoa amada, de uma pessoa amiga. Mas o choro de Jesus também foi não somente para mostrar a sua humanidade, mas Jesus chorou também, o seu choro, a emoção do choro, também se manifestou em lágrimas pela dureza da incredulidade humana. João 1,12 é o texto que diz: ele veio para os que eram seus, e os seus não... Versículo 11 e 12, Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então Jesus veio para os seus. Quem eram os seus? Os judeus, o povo de Jerusalém, a nação escolhida, o povo de Israel, descendente de Abraão, que esperava o Messias prometido. Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. E por que não receberam? Pela incredulidade, pela dureza do coração de toda uma cidade, toda uma nação. Sobretudo pela dureza do coração dos religiosos, fariseus, saduceus, herodianos, sacerdotes, levitas. Todos esses estavam com o coração endurecido e contaminaram toda a nação com aquela dureza, com aquela incredulidade que rejeitaram o verdadeiro Messias. E Jesus então chora pela dureza
da incredulidade de Jerusalém, da incredulidade de uma cidade, de uma nação inteira. Triste, mas é uma manifestação emocional, emotiva de Jesus, que chora, que se entristece, que derrama lágrimas pela incredulidade, pela dureza. Como é triste saber que há corações endurecidos pela incredulidade. Como isso causa tristeza ao coração de Jesus, ver a incredulidade, ver a impenitência, ver a dureza do coração de seres humanos que com todos os sinais, com toda a oportunidade, rejeitam essa oportunidade de crer, de se voltar para Deus, de se arrepender, de se jogar nos braços do amor do Pai, porque são incrédulos, não creem. E aí Jesus por isso chora pela incredulidade, chora pela dureza do coração humano que rejeita Deus, que rejeita tão grande amor. Mas um terceiro motivo pelo qual Jesus chorou, e aí o significado é que ele chorou pela dolorosa morte e separação. Romanos 6:23 é aquela passagem que diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o salário do pecado é a morte. Jesus, então, chora ali no Getsêmani também por conta da morte, porque a morte é o salário do pecado. Ele não pecara, mas foi à cruz representando a sua morte substitutiva, vicária, expiatória por todos nós. E ele sofre as consequências do pecado humano. O salário do pecado é a morte. Jesus morre na cruz do Calvário. Não podemos jamais acreditar nessas teorias, né, que alguns teólogos liberais têm. Não, Jesus só desmaiou. Né? Os muçulmanos também acreditam assim que Jesus foi substituído por alguém na cruz, né, e ele viveu por muitos outros anos. Balela. A Bíblia diz, e nós cremos, Jesus morreu na cruz. Morreu e ressuscitou. Mas antes de ressuscitar, ele experimentou a dolorosa morte e separação. Separação de Deus através, né, da morte, que é a consequência, né, da morte, a separação de Deus. E aí nós podemos entender que esse também é o choro de Jesus. O choro pela dolorosa morte e separação de Deus. A sua vida, a sua existência experimentou a dolorosa morte. A sua existência aqui na terra experimentou essa separação de Deus através da morte. E aí então vamos terminar com as questões práticas. Quais as implicações práticas dessa emoção de Jesus, o choro de Jesus? Primeiro, precisamos chorar por causa de nossos pecados. Joel, capítulo 2, versículo 12, é aquela passagem bíblica quando o profeta nos conclama, né, o próprio Deus nos conclama a chorar. Né? Joel, capítulo 2, versículo 12, diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro e com pranto. Nós devemos chorar, nós devemos nos converter diariamente ao Senhor, com jejuns, com choro e com pranto. O choro pelo nosso pecado, o choro pela ofensa que causamos a Deus, o choro pela transgressão. Choremos pelos nossos pecados. Quantos de nós perdemos a capacidade de chorar? Quantos de nós perdemos a sensibilidade de chorar por causa dos nossos pecados? E aí esse é um dos muitos textos onde Deus nos conclama: convertei-vos a mim, e isso com jejum, com choro
e com pranto vamos chorar diante de Deus pelos nossos pecados. Jesus disse: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Também uma outra implicação do choro de Jesus: nós devemos chorar pelos pecados da cidade ou da nação. Neemias é um exemplo disso, né? O grande Neemias, copeiro do rei, quando soube da situação de Jerusalém, desolada, destruída, diz o texto sagrado: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Quando Neemias tomou conhecimento da devastação de Jerusalém, ele lamentou e chorou por alguns dias. Nós também devemos chorar pelos pecados, pela destruição, pelas tragédias, sobretudo pela ofensa espiritual, pelo distanciamento, pela incredulidade de cidades, de nações inteiras diante de Deus. Sim, meus queridos, nós precisamos chorar. O texto lá de 2 Crônicas 7,14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Nós precisamos chorar. Essa conversão nossa deve ser diária, clamando a Deus pela nossa nação, clamando a Deus pela nossa cidade, clamando a Deus que as pessoas se sensibilizem para ouvir a voz de Deus. Há tanta incredulidade. Deus permitiu essa pandemia. E quantas pessoas ainda não se sensibilizaram para voltar para Deus? Pessoas compartilham comigo que ao invés de pessoas se voltarem para Deus nesse período de pandemia, algumas pessoas estão esmurecendo na fé, estão se desviando, estão se afastando da igreja de Deus. Nós precisamos chorar. Chorar sensibilizados pelo pecado, pela incredulidade de de cidades, de nações, do mundo inteiro. Mas por último, nós precisamos chorar com os aflitos e os que sofrem. Romanos 12,15 é aquela passagem famosa que diz: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Porquanto nós devemos alegrar-nos com os que estão alegres, mas também devemos ser solidários e sensíveis para chorar com os que estão chorando. E nós sabemos que estamos num tempo de muito choro, de muitas perdas por conta dessa pandemia. Quantas milhares e milhares de vidas foram ceifadas? Quantos e quantas pessoas estão chorando a perda dos seus familiares, entes queridos? E nós, cristãos, seguidores de Jesus, precisamos chorar com essas pessoas, precisamos ser solidários, precisamos ser empáticos e precisamos chorar com os que estão chorando. Precisamos verdadeiramente manifestar a nossa solidariedade, com choro, com lágrimas, também com os que estão aflitos. Não só aqueles que perderam vidas, não só aqueles que estão enlutados, mas aqueles que estão passando por algum tipo de aflição, enfermidade, privações. Nós precisamos chorar com os que choram. Daí nós podemos concluir essa nossa reflexão, esse nosso estudo bíblico. E eu termino então com uma frase do Jorge Bergoglio, famoso Papa Francisco. Uma frase muito interessante. Ele diz: certas realidades da vida só podem ser vistas com os olhos limpos pelas lágrimas. Vamos chorar, queridos. Vamos chorar e através do choro enxergar certas realidades que não poderiam ser vistas senão com os olhos limpos pelas lágrimas. Choremos como Jesus pelas multidões perdidas, aflitas, exaustas, enlutadas, cansadas. Choremos pelos nossos pecados. Choremos pelos pecados da nação. Choremos pela dolorosa morte, pela incredulidade humana que ofende, que se distancia de Deus. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus o Senhor. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva,
dê um like, Deus o abençoe grandemente em Cristo Jesus. Amém.